A desordem urbana nas cidades é fruto da omissão ou cumplicidade do poder público diante da ocupação irregular e crescente dos espaços públicos? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição para destacar o trabalho do juiz e da justiça pelo interior de Minas Gerais. Nós estamos em Ipatinga, Vale do Aço, leste do estado, de onde eu vou conversar sobre o assunto com o juiz Fábio Torres de Souza, que é titular da Vara da Fazenda Pública e Autarquias desta comarca. Doutor Fábio, obrigado pela presença, é um prazer falar com o senhor. Obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande de poder debater um pouco com a AMAGES, com os telespectadores, com os colegas também, esse tema que tem envolvido tanto debate no seio nacional, que é a questão da ordenação do solo urbano, não só na questão da propriedade de si, mas como toda a realidade da urbanização que o país passou nas últimas décadas. E a avaliação que o senhor faz, então, dessa desordem urbana, ela é fruto dessa omissão, cumplicidade, como eu coloquei anteriormente? Como é que o senhor avalia aí? É importante lembrar que nós tivemos um aspecto histórico muito grande no país, que passou por uma urbanização muito grande na década de 60, 70 e 80. O Brasil, que sempre foi um país rural, nos últimos 30, 40 anos, viveu uma vida de urbanização imensa e hoje nós passamos 80% já, a ser um país urbano. E nessa ocupação do solo urbano de forma rápida, houve também uma ocupação de forma desagregada, desordenada, em que muitas vezes o agente público não soube como controlar ou não teve tanto interesse em fazer esse controle desse solo urbano. Nós que vivemos em cidades grandes, que já tivemos a oportunidade de morar em Belo Horizonte, vimos como a cidade foi se degradando ao tempo. Não que ela foi simplesmente piorando, muito pelo contrário. Novas conquistas foram feitas, espaços novos foram conquistados. Mas aquela visão de cidade, de solo urbano, dentro de um conceito amplo e organizacional que nós esperamos ter, isso infelizmente nós sabemos que a realidade ainda está distinta e muito distante daquilo que nós planejamos. Agora, o senhor falou aí de várias coisas, mas as causas seriam aí a falta de fiscalização, de transparência, de comando? As cidades estariam administradas pelo despreparo dos prefeitos ou estariam abandonadas pelos prefeitos? Eu acho que nós temos dois pontos importantes que devemos focar bem quando a gente analisa essa questão de urbanização no Brasil. Primeiro é o período pré-Constituição de 88 e o período pós-Constituição de 88. Tecnicamente, até a Constituição de 88, o que tinha de aspecto legal que disciplinava essa ocupação do solo urbano era muito pouco. Em 88, com a ocupação da Constituição e trazendo a Constituição o município para um ente federativo, erguendo o município a importância que ele sempre teve, sempre se discutiu, que é aquela unidade próxima ao cidadão, a legislação passou a ser um pouco mais forte. E nós passamos então a correr atrás daqueles desvios, daquela desorganização que as cidades possuíam até então. Nós estamos num período pequeno pós-Constituição, nós fizemos 20 anos de Constituição ano passado, e ainda estamos na fase de recuperar toda aquela desorganização que nós tivemos. Sim, um pouco de omissão do poder público, até um despreparo, talvez até um desconhecimento do agente público no controle dessa urbanização que foi feita na década de 60 e década de 70. Mas havia também muito charme naquela ideia de se passar a viver na cidade. E esse charme fez com que nós esquecêssemos a organização e passássemos fundamentalmente a pensar somente no viver. E descobrimos com o tempo que o viver não era simplesmente morar, mas o viver é conviver, ter direito a transporte, direito a lazer, direito a espaço público limpo, urbanização, adequação do espaço, o que nós viemos a descobrir somente no final da década de 80 e no período da década de 90 e início do século XXI. E toda a propaganda induzia isso, né? Agora, doutor Fábio, essa omissão, porque até em última análise, até em última sentença, a responsabilidade é do administrador, do gestor municipal. Isso caracterizaria crime de improbidade administrativa? Eu acho que dentro da ótica que você tem hoje em dia, com o novo conjunto de legislação que vigora no país, principalmente a partir do Estatuto da Cidade de 2001, nós já podemos começar a pensar que a omissão do poder público pode trazer ao administrador, sim, certas responsabilidades. Até porque naqueles municípios em que havia a obrigação de instituir o plano diretor, que são os municípios com mais de 20 mil habitantes, isso não foi feito, o Ministério Público tem tentado gestar esforços, até por meio de via judicial, para que o administrador possa agir. Nós temos que lembrar que é importante o administrador agir no interesse da própria população do município. Isso deve impelir a ele também responsabilidades. Os direitos e os deveres são estabelecidos numa correlação igual. E se ele não age, sem dúvida nenhuma, pode ser imputado algum desvio de conduta. Ou às vezes não age, ou às vezes seria até conivente. Por exemplo, casos de comportamentos ilegais, ocupação
de calçadas, por exemplo, bares, restaurantes, né? Também a questão aí de barulho excessivo, poluição sonora em bairros tipicamente residenciais. São comportamentos irregulares. Isso vai variar muito de cidade a cidade dentro daquilo que o plano diretor define. Hoje nós temos a possibilidade de ter essa adequação do solo urbano através de áreas pré-delimitadas, né? Se você fala de um conjunto de cidades maior, como Belo Horizonte, por exemplo, em que nós sabemos que a ocupação do solo, tanto para moradia como para comércio, ela foi se fazendo de forma agregada dentro do mesmo estabelecimento, né? Há que se ter um equilíbrio entre a ocupação do comerciante e a ocupação habitacional, para que isso possa ser feito exatamente sem gerar danos ao cidadão, no que tange a poluição sonora, a ocupação de calçadas. E, nesse aspecto, cabe à administração, pelo Poder Executivo, verificar e controlar essas medidas, para que o solo possa ser ordenado de forma satisfatória para todos. Em alguns casos, a gente percebe que as prefeituras estão autorizando o comércio a ocupar as calçadas, o passeio público, a partir das 18 horas, por exemplo. Isso é autorizado por lei, isso é permitido? Ou é um excesso também? Tenho conhecimento de algumas prefeituras que têm traçado legislação nesse sentido, né, de se liberar o solo urbano no que tange a calçada para a utilização de estabelecimento comercial. Parece um pouco inadequado, até porque o estabelecimento já deve ter área própria para que se faça isso. O ideal seria fazer um recuo do estabelecimento para que ele possa usar uma área fora da calçada para que se tenha essa ocupação. É importante lembrar que a calçada não está ali somente para embelezar. Ela faz parte de um sistema todo de trânsito urbano para que o cidadão, o pedestre, possa se deslocar na cidade de forma segura. Garantir o ir e vir dele. Exatamente. Né? Se o cidadão comum tem dificuldades, imagina o deficiente, não tem acesso a quase nada, né? É triste você imaginar um país como o nosso, da dimensão que se tem, em que o deficiente praticamente ele é aleijado, né? Retirado da sociedade por falta de acesso ao espaço público, né? Quer seja através de transporte, quer seja através de acesso a calçadas, em rampas específicas, né? Perfeito. Doutor Fábio, fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente continuasse falando sobre esses comportamentos irregulares de ocupação do espaço público e também falar um pouco sobre o Estatuto das Cidades, que está completando aí coisa de 8 anos, ok? A gente volta em instantes.